evento como a mais desgraçada de todas as mortes. Pelo visto, não há como exagerar o sofrimento de alguém na cruz. Aliás, numa carta escrita ao seu amigo Lucílius, o dramaturgo Sêneca, que viveu até ao governo de Nero, escreveu que preferiria 1000 vezes o suicídio à morte de cruz. Afinal, diz ele, eu vi cruzes lá, não somente de um tipo, mas de várias formas. Algumas tinham suas vítimas de cabeça para baixo, outras tinham suas partes íntimas pregadas no madeiro, outros ainda tinham seus braços esticados sobre o patíbulo. O império tinha regras claras, que incluíam a pena de morte, geralmente acompanhada de muita dor. Por ordem de sofrimento, as 4 mais terríveis penas capitais em Roma eram: em 4º lugar, o degolácio, ou decapitação. Em 3º lugar, o daninácio ad bestias, ser lançado perante animais selvagens para ser devorado vivo. Em 2º lugar, vinha o cremácio, ser queimado vivo. E em 1º lugar, o mais terrível de todos, a crucifixão. Mas, talvez você não saiba, havia vários tipos de cruzes no passado. E talvez seria interessante conhecer esses modelos para procurar descobrir qual teria sido aquele que Cristo se submeteu. Esta que você vê em seu vídeo possivelmente seja a mais antiga forma de cruz que se tenha conhecido. Ela era apelidada de Crux Gammata, ou Cruz Gama. Ela tinha esse nome por parecer a junção de 4 letras gama do alfabeto grego. Seu nome original era Suástica, que em sânscrito quer dizer boa sorte. Não era, portanto, um instrumento de condenação, mas um símbolo de riqueza e prosperidade usado na Índia por hindus e budistas. Você talvez tenha se surpreendido um pouco com esse tipo de cruz, porque está acostumado a vê-lo em conexão com Adolf Hitler e o Partido Nazista. Mas não é difícil entender a relação. Essa cruz suástica é um símbolo místico encontrado em muitas culturas em tempos diferentes, dos índios Hopi aos astecas, dos celtas aos budistas, dos gregos aos hindus. No caso específico dos nazistas, ela foi escolhida para ser símbolo do Partido Alemão por causa, pasmem, de uma descoberta arqueológica. Heinrich Schliemann, que você vê nessa foto, foi um famoso explorador alemão que descobriu as ruínas da antiga cidade de Troia em 1870. Suas escavações na região permitiram que muitos objetos da época fossem encontrados, revelando o dia a dia daqueles habitantes. A imagem da cruz suástica também apareceu em objetos no meio dos escombros e foi associada com as migrações ancestrais dos povos proto-indo-europeus, isto é, os arianos, que há milênios haviam vindo da Índia para a Europa. Esses novos emigrantes, graças às suas crenças brahmanes que trouxeram da Índia, criam ser eles mesmos uma casta especial, superior a todos os demais seres humanos. Bem, essa ideia permaneceu forte nas terras do Himalaia e acabou formando o terrível sistema de castas que Mahatma Gandhi haveria de se opor no futuro. Mas, apesar dos ataques racionais, a ideia da raça superior simbolizada pela suástica sobreviveu filosoficamente na Europa através de alguns pensadores alemães como Alfred Rosenberg, que foi conselheiro de Hitler e um dos fundadores do Partido Nazista em 1919. Rosenberg fez uma conexão entre esses achados de Schliemann em Troia e antigos vasos germânicos. Então teorizou que a suástica era, como ele mesmo escreveu, um significativo símbolo religioso de nossos mais remotos ancestrais arianos. Assim, os nazistas adotaram a suástica como símbolo de suas antigas raízes arianas ou indo-europeias. Outro símbolo que tem sido conectado com a cruz é a chamada Crux Ansata, ou Anki, dos antigos egípcios. Esta também não era um instrumento de condenação, mas sim o símbolo da vida eterna, que ficava nas mãos da deusa egípcia Serret ou do deus Sebek. Bem, como esses tipos de cruzes não eram condenatórios, podemos então retirá-los de nossa lista de possibilidades. Mas, em se tratando propriamente de instrumentos de execução, os dados históricos nos permitem dizer que havia pelo menos 4 tipos básicos de cruz usados pelos romanos nos dias de Jesus Cristo. Esta era a cruz decussata, que tinha o formato da letra grega Rhi, que graficamente se parece com o nosso X. Era geralmente muito baixa e o condenado ficava com os pés apoiados no chão.
Algumas vezes, deixavam o condenado ali e soltavam animais ferozes que lhe devoravam a carne, estando ainda vivos. Noutras ocasiões, faziam do indivíduo uma espécie de tiro ao alvo para guerreiros. A seguir, havia a cruz grega, também chamada imissa quadrata, porque tinha um travessão cortado na mesma medida do poste vertical. Ela imitava um sinal de adição. Era baixa, semelhante à cruz decussata, e servia de um terrível instrumento de tortura. Em terceiro lugar, havia a cruz comissa. Tinha a forma da letra tau, parecido com o nosso T em grego. Tratava-se de um poste, stips, geralmente já fixo no lugar das execuções, ao qual adicionava-se um travessão ao topo, o patíbulo, que era transportado pelo próprio condenado. A vítima era pregada ou amarrada ao travessão e, literalmente, era içada até o topo, onde permanecia agonizando para a contemplação de todos. E, finalmente, teríamos a cruz latina, também chamada de cruz imissa ou capitata, que era a mais usada pelos romanos. A cruz latina, esta última que mostramos, era bastante alta, algo em torno de 3 metros, e ela consistia de 2 módulos, o stips, ou o poste, e o patíbulo, esse travessão que lhe entrecortava, montando todo o elemento. A vítima, geralmente, carregava o patíbulo até o local da execução. Como se pode ver, a última delas se refere àquela cruz que tradicionalmente conhecemos nos diversos quadros e pinturas da cristandade associada ao Filho de Deus. A sua escolha para ser aquela que de fato teria sido a cruz de Jesus se deu devido a vários detalhes apresentados nos evangelhos canônicos. Primeiramente, vemos que somente ela e a cruz grega permitiam a colocação de qualquer placa acima da cabeça do condenado, como a Bíblia diz que ocorreu com Jesus. De acordo com o testemunho de Mateus 27:37, temos, por cima da cabeça de Jesus, puseram escrita a sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta placa condenatória estava escrita em grego, latim e hebraico para que fosse visível a todos os visitantes de Jerusalém naquela festa da Páscoa. A exclusão da cruz imissa quadrata, que teoricamente também teria espaço para a placa condenatória de Cristo, se dá pelo fato de que somente a cruz latina, ou capitata, seria alta o bastante para coincidir com outros aspectos levantados pelos evangelistas. Segundo o que lemos em São João, capítulo 19, versos 29 e 34, onde os soldados dão de beber a Jesus e, depois dele haver morrido, verificam seu falecimento utilizando-se de uma lança, percebemos que a cruz de Cristo não podia ser baixa. Caso contrário, aqueles centuriões não precisariam de um caniço para alcançar a sua boca, nem de uma lança para perfurar-lhe a costela. Uma espada seria bem mais adequada para isso. Eu tenho aqui uma ponta de uma lança romana que hoje faz parte do Museu Histórico de Paulo Borch, no UNASP. Ligada a esta ponta, originalmente, havia uma espécie de cabo de madeira grosso que media algo em torno de 2 metros. Logo, o uso desse instrumento para verificar se Jesus estava de fato morto sugere que o seu corpo estaria numa altura fora do alcance. A cruz grega nunca ultrapassava a altura de 2 metros, justamente para facilitar o ataque de lobos e hienas que dilaceravam a carne dos condenados. Assim, nesta forma de martírio, Jesus não poderia ter morrido. Por isto, ela deve ter sido o instrumento de morte de outras pessoas, mas não de Jesus. A cruz que Jesus morreu foi, de fato, uma cruz latina, conforme vemos na mais antiga tradição cristã. As cruzes romanas, como já dissemos, geralmente possuíam 2 partes. O stips, ou seja, a parte vertical, que geralmente ficava no lugar do suplício, e o patíbulo, que era o travessão carregado pelo condenado até o local da execução. No local da crucifixão, é possível que o stips permanecesse deitado à espera da parte que lhe completava. Sobre ele, então, encaixavam em seguida o patíbulo e pregavam a vítima nesta posição. Depois, soerguiam a peça inteira, até que caísse com violência num buraco previamente preparado para este fim. A dor nesses casos era inimaginável. Em junho de 1968, um ano após a Guerra dos 6 Dias, as tropas israelenses ocuparam Jerusalém e dali comandavam as novas construções.
A cerca de 2 quilômetros da Cidade Velha havia um lugar chamado Givat HaMivtar, Colina da Fronteira, que o governo mandara aplainar com o fim de construírem um conjunto de prédios residenciais. Acidentalmente, os tratores encontraram 15 túmulos de pedra que continham esqueletos de 25 pessoas. O Dr. Vassilios Tissaferis, que era o diretor do Departamento de Antiguidades e Museus do Estado de Israel, foi ao local e constatou, depois de muitas pesquisas, que aqueles eram túmulos que podiam ser datados desde 70 a.C. até 70 d.C. Sua atenção, contudo, voltou-se mais